Olá, tudo bem? Aqui estamos nós mais uma vez para trazer para vocês algum conteúdo de extrema relevância para o melhoramento do trato da sua rosa do deserto aí na sua casa ou no seu espaço de cultivo. Ou aumentar um pouco mais o nível de conhecimento que você tem acerca desta plantinha que é simplesmente maravilhosa. E hoje nós vamos estar falando sobre galhos ladrões ou galho ladrão. Qual é o malefício que este galho ou que a permanência deste galho pode trazer para a nossa rosa do deserto? Será que ele coloca a nossa rosa do deserto em risco? Você saberia me dizer? Não, mas você quer saber? Então, se esse assunto lhe traz ou desperta em você curiosidade, interesse ou até mesmo algumas dúvidas, eu lhe convido a ficar aqui conosco, assistir ao nosso vídeo na íntegra e aprender um pouco mais sobre consequências da permanência do galho ladrão nas rosas do deserto que são enxertadas. Eu sou a Mauri Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio e este é o nosso canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito, é claro. Se possível, ative o sininho de notificações, dessa forma você não vai perder nenhum conteúdo aqui de nosso canal. Se achar que somos merecedores, deixe o seu like. E o mais importante, divulgue, propague, faça com que as informações contidas neste vídeo cheguem a mais pessoas que, assim como eu ou assim como você, também são apaixonados pelas rosas do deserto. Bom, mas chega de conversa, chega de bate-papo e vamos ao que interessa. Vamos saber um pouco mais sobre a permanência e o risco dos galhos ladrões nas rosas do deserto enxertadas. Vem comigo. Muito bem, aqui estamos nós de volta para falarmos ou conversarmos sobre galhos ladrões e os malefícios ou consequências da permanência desses galhos em nossas plantas. É importante salientar, ou vamos começar o nosso vídeo mostrando e explicando o que seria um galho ladrão. Um galho ladrão só acontece ou só vai ser denominado galho ladrão o galho proveniente do seu cavalo quando a sua planta tiver um enxerto. Se sua planta não tem um enxerto, ela não terá galho ladrão. Na realidade, todos os galhos serão provenientes da sua planta. Ponto. A partir do momento que eu corto uma planta para transformá-la em cavalo, todos os galhos que nasçam, que não sejam provenientes do enxerto, são chamados de galhos ladrões. Todos os galhos que aparecem, por exemplo, na base do meu cavalo, ou até mesmo perto ou na base do meu enxerto, que não pertença ao enxerto, é um galho ladrão. Nesta planta nós podemos ver claramente aqui na frente, conjunto com 3 brotações que não pertencem ao enxerto, ou seja, 3 galhos ladrões, e aqui na lateral dá para ver que nós temos um outro galho, que é um galho bem maior, inclusive está florido, como nós podemos ver aqui, que também não pertence ao meu enxerto, ou seja, este também é um galho ladrão. Quais são as consequências que esse galho ladrão vai trazer à minha planta? Se eu deixar esse galho ladrão aqui, a minha planta vai morrer? Não, claro que não. Afinal de contas, este galho ladrão, que nós chamamos de galho ladrão, mas vamos dizer o seguinte, este galho daqui pertence ao meu cavalo. Na realidade, o intruso ou a parte intrusa é exatamente o meu enxerto, que não pertence a esta planta. Quando nós fazemos um enxerto em uma planta, é natural que ela cesse o seu crescimento e comece então a alimentar o enxerto. E o enxerto então vai brotar, se desenvolver, vai florir, por aí vai. Porém, a planta vai tentar a todo custo emitir material genético do cavalo.
Por isso nós vamos ter uma série de tentativas de brotações, como podemos ver nesta plantinha ou neste exemplo daqui. Inclusive nós temos um galho aqui atrás, ou um galho aqui do lado, que pertence ao cavalo. Esta flor não é proveniente do meu enxerto. Esta flor é proveniente do meu cavalo. Mauri, se o meu galho ladrão não vai matar a minha planta, não vai trazer nenhum malefício para ela, por que eu não posso deixar o galho ladrão na minha planta e ter, por exemplo, uma planta com dois tipos de flores, a flor do enxerto e a flor proveniente do cavalo propriamente dito? É muito simples e nós podemos ver o que acontece nesse exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Olhe, estes dois galhos daqui são provenientes do meu enxerto, tá bom? Então, esta planta é uma Montenegro, é uma planta de cor escura. Deste outro lado daqui, eu tenho um galho proveniente do meu cavalo, que nós denominamos de, exatamente, galho ladrão. Este é o galho ladrão. E o que é que o galho ladrão está fazendo nesta plantinha? Simplesmente ele está roubando parte de tudo que é produzido pelo meu cavalo e que não está indo para o meu enxerto. Então, ela está roubando seiva, ela está roubando os nutrientes que o meu cavalo está retirando do meu substrato e com isso ela passa a se desenvolver. Até aí tudo bem, não tem problema nenhum. Onde é que começam a entrar os problemas? A planta, de alguma forma, consegue identificar qual é o seu material genético, neste caso, o galho ladrão. E passa a fazer o quê? Ela passa a nutrir mais o meu galho ladrão. Nós podemos ver facilmente nesta plantinha daqui. Enquanto os galhos do meu enxerto são muito fininhos, enquanto ele não cresceu tanto, olha só o que aconteceu com o meu galho ladrão. É um galho muito mais robusto, muito mais grosso. A planta cresceu muito mais do que o meu enxerto e inclusive está o quê? Está florindo. Olha só. Enquanto o meu enxerto não me dá sinal nenhum de floração. Então o que acontece? Tudo que a planta está produzindo, tudo seria exagero, mas uma boa parte do que minha planta está produzindo está sendo consumido ou direcionado para o meu galho ladrão. Com isso, o que é que vai acontecer? Muito dificilmente eu vou ter floração proveniente ou vinda dos meus enxertos. Meus enxertos começam então a se desenvolver muito menos e vai chegar um ponto que, você acredite ou não, a planta vai terminar expulsando esse enxerto que foi feito. Os seus outros galhos começam a crescer, ela começa a nutrir estes galhos, porque é material genético dela, e cada vez mais menos energia, menos seiva, menos nutrientes vão vir para os meus galhos que são enxertados ou para o meu enxerto. Com isso ele começa a definhar, definhar, definhar e simplesmente, na maioria das vezes, ele termina sendo expurgado. Vão secar e vão morrer. E a planta então se livra daquilo que seria, entre aspas, um parasitário. Ok? Então o que é que nós devemos fazer? Simplesmente retirar, ceifar os galhos que não são do meu enxerto. Simples assim. Neste caso daqui, gente, essa planta estava no meio de outras plantas e a gente simplesmente não conseguiu identificar este galho ladrão. E ele simplesmente foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. As folhas se parecem e com isso a gente foi deixando, foi deixando, foi deixando. Mas quando ela abriu a floração, opa, tem algo errado. Vamos averiguar? Vamos. O que aconteceu neste caso, Mauri? Um galho ladrão. Então, o que é que nós devemos fazer e como devemos fazer? O que devemos fazer? Retirar os galhos ladrões. Como fazer isso? Com o auxílio de uma faca. Simplesmente você vai vir e vai podar essas brotações que não são do seu enxerto. É muito simples, ó, gente, é só pegar e cortar essas brotações. Então, cortei as brotações ou os brotamentos que estavam nesta área e agora nós vamos cortar esta outra parte daqui.
Então veja que ele nasceu bem rente ao meu enxerto e simplesmente foi desenvolvendo, e olha só como ele está muito mais desenvolvido, muito mais robusto do que a minha ou o meu enxerto propriamente dito, tá certo? Aqui eu poderia, inclusive, se fosse o caso, arrancar esse enxerto, colocar em outro lugar, fazer e pegar este material genético para fazer outros enxertos, posso, mas não é o objetivo. O objetivo aqui, de fato, é retirar esse galho ladrão. Então, com o auxílio de uma faca amolada, você simplesmente vai pegar e retirar, cortar esse galho ladrão. Então, ó, vamos lá. Esse galho ladrão vai dizer tchau à nossa plantinha. Então, ó, retiramos o galho ladrão. Tá vendo? Mauri, eu posso fazer o que com esse galho ladrão? Bom, como esse galho ladrão já tem um tamanho considerável, eu posso até colocar para enraizar. Simplesmente, né? Boto ele para enraizar, suas flores são até bonitinhas e quem sabe a gente vai ter aqui uma outra plantinha. Bom, retirei o meu galho ladrão. O que é que eu vou fazer aqui? Mauri, dá para ver que ficou aqui uma cicatriz, olha só. Eu vou melhorar este corte, então eu vou arredondar este corte, tá? Isso daqui já seria uma outra atividade, esse arredondamento do corte. A gente faz isso simplesmente para a planta manter ou continuar mantendo uma estética interessante, tá? Então eu vou simplesmente começar a desbastar para seguir, digamos assim, que o formato da planta, tá, gente? Perdão não estar mostrando aí para vocês, mas eu tenho que, nesta hora, de fato, me concentrar para que fique direitinho. Já dá para ver que melhorou bastante o corte. Retirei o galho ladrão. O que é que eu vou fazer aqui? Foi feito um corte, o corte é relativamente grande, vou passar um antifúngico nesta área daqui e acabou-se. Mauri, tirei esse galho ladrão, minha planta pode ficar no sol, ela vai ficar na sombra, ela precisa se recuperar? Não, de jeito nenhum. A retirada do galho ladrão equivale a uma poda normal. É como se eu tivesse feito uma poda na minha planta. Então minha planta não vai precisar descansar, minha planta não vai precisar ficar na sombra, minha planta não vai precisar de cuidados especiais. Só vou passar um antifúngico e reconduzir a minha planta para o mesmo local onde ela estava. Agora o que é que vai acontecer? Toda a seiva, todos os nutrientes que o meu cavalo produzir será direcionado para o meu enxerto. Com isso, ele vai melhorar o seu desenvolvimento, vai crescer mais e com certeza vai começar a florir. Mauri, se eu quisesse neste momento, eu poderia também aproveitar e fazer uma poda neste meu enxerto? Sim, poderia, seria fantástico. A sua planta se recuperaria, ganharia mais galhos, mais pontos florais e sem a presença deste galho ladrão, com certeza essas podas iriam trazer bastante brotamentos, esses brotamentos ou essas brotações iriam crescer e você teria mais flores ainda. Neste caso, nós não vamos fazer isso por enquanto. Gente, este foi o material de hoje, este foi o assunto de hoje. É um assunto extremamente simples, mas que vale a pena explicar e melhor, exemplificar, mostrar para você na planta. Porque falar apenas na teoria muitas vezes não é tão elucidativo como nós mostrarmos na planta. Olha, este é o galho ladrão, olha como ele fica mais grosso, olha como ele se desenvolve mais. Então, neste caso, a imagem ajuda muito na compreensão. Bom, eu espero que esse assunto possa ser replicado, as informações desse vídeo possam ser replicadas e utilizadas por você aí no seu espaço ou na sua casa. Não permita que os galhos ladrões fiquem nas suas plantas. Vocês puderam ver aqui o que acontece com a nossa plantinha com esses galhos ladrões ou na presença desses galhos, tá certo? Bem, gente, então nós vamos encerrando o nosso vídeo, mas antes eu tenho que mandar, é claro, beijos para você que gosta de beijos, abraços para você que prefere abraços. Mas se você for guloso, para você então eu mando beijos e abraços. Afinal de contas, nós que somos gulosos gostamos tanto dos beijos quanto dos abraços. Bom, aproveito também para deixar 2 vídeos. Em um deles nós vamos aproveitar e falar sobre enraizamento de galhos. Aprenda a fazer
consiga replicar suas plantinhas através dos seus galhos. E no outro vídeo nós vamos estar falando sobre adubação. Afinal de contas, agora nós vamos aproveitar e adubar, reforçar a adubação desta plantinha daqui. Então, desta forma, eu me despeço de vocês. Aproveito para já deixar o nosso próximo encontro marcado aqui em nosso canal, no lançamento de mais um de nossos vídeos, ou quem sabe em uma das nossas lives, que acontece sempre às terças e quintas-feiras, às 20 horas, no horário de Brasília. Ok? Venha, participe, venha tirar uma dúvida, me fazer companhia. Eu vou ficar muito feliz em lhe encontrar em uma de nossas lives. Me despeço. Beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima e bye bye.